Olá, pessoal, boa noite. Muito boa noite a todos. É um prazer Opa, boa noite. revê-los aqui depois de uns dias, né? Uma semaninha aí que a gente também tivemos um feriado, né? No meio do caminho aí. Tiramos uns dias, estamos aí de volta. Prazer a todos aí que estão conosco. Estamos começando aqui mais um, vamos dizer assim, né? Bate-papo, né? Sobre assuntos relacionados ao cooperativismo, foi uma iniciativa que a gente tem aqui. A gente faz essas conversas às segundas-feiras, fizemos uma pesquisa lá na nossa comunidade e ouvimos lá de que talvez quinta seria um dia mais assertivo. Então, alteramos aqui para quinta-feira para que a gente pudesse ter a participação de todos. Eu vou, depois de ter saudado vocês, melhor dizendo, né? Vou dar aqui para quem está participando no primeiro dia, caso não me conheça efetivamente. É um prazer ter você aqui conosco. Meu nome é Haroldo Márcio, sou sócio fundador aqui da Guse. Sou instrutor na Guse nos cursos referentes à parte do cooperativismo de creche. Nós criamos essa iniciativa para estar aqui uma vez. Antes era uma vez por semana, agora a gente está fazendo aí a cada 15 dias, tendo uma discussão, né, de assuntos referentes ao cooperativismo. A gente chega aqui para poder discutir assuntos que a gente acha que sejam relevantes, que façam sentido para o cooperativismo. A ideia aqui é a gente ter uma troca de ideia, essa comunidade aqui, para a gente que tenha principalmente o networking, né? Então, muito mais a gente não fazer somente aquele negócio puro sangue, né? A gente temos aqui diversos sistemas, diversas realidades de cooperativas, trocarmos ideia, como plano de fundo, fortalecer o cooperativismo, né? E como nós somos uma empresa de educação, a gente se preza por chegar aqui então e escolher debater um tema, né, a respeito disso. Aqui estão os meus contatos, eu estou aí no grupo, tá aí meu e-mail, meu WhatsApp, estou lá no grupo junto com vocês, então quem tiver aí tem os nossos contatos e fique à vontade para interagir, para tirar dúvida, para trocar ideia a respeito de qualquer assunto aí relacionado ao cooperativismo. Aqui são as nossas redes sociais, né? São as redes sociais aí da Guz, isso aí é o QR Code do nosso LinkedIn. Então você plugando aí, você cai no nosso LinkedIn, onde você tem acesso aí às redes sociais da Guse Educação. E sempre lembrando, né, nós sempre gravamos essas nossas lives, né? A gente ainda não subiu, porque a gente estava com um probleminha lá no YouTube, mas depois todas essas lives que já foram feitas, a gente vai subir para uma plataforma do YouTube, onde vai ficar lá disponível, então por isso que a gente grava. A gente vai deixar disponível depois, ó, falou sobre isso tal dia, o que que discutiu mesmo? Vai estar lá um repositório, né, no YouTube para quem quiser. Hoje nós mandamos uma prévia, né, para vocês referente ao tema que a gente escolheu debater hoje, né? Eu acho que a resolução 4966 ela está na cabeça de todo mundo que é cooperativista, todo mundo já viu, já ouviu, já ouviu falar, afinal de contas, isso aí não é novidade, né? Hoje nós estamos na última não, né? Porque segunda-feira ainda é junho, mas praticamente viramos o primeiro semestre, né? Parece que foi ontem que foi o Natal, mas semana que vem já é segundo semestre, né? E a 4966 chegou aí desde janeiro, né? Em termos da sua implantação, a despeito de ela já está no radar aí há muito tempo, né? De muita gente ter olhado. Então é normal, é natural que no primeiro momento a gente tenha parado, a gente. O que que é isso? Como é que faz? Muita gente no primeiro momento, talvez a gente reagiu muito à nova 4966, pensando que era mais uma regra, que era mais um normativo, que era mais uma fiscalização do Banco Central, que era mais alguma coisa, mas
a nossa proposição aqui é tentar superar essa parte jurídica, de regra, de provisão, de saldo, de carteira, se é C1, se é C2, se é C3, se é C4, se é um ativo problemático, se não é, se arrasta provisão, se não arrasta. Eu acho que isso aí todo mundo já está um pouco exaurido, né, de tanto discutir, de tanto ter treinamento, de tanto falar sobre isso. Então, eu acho que essa questão mais jurídica da 4966, acho que ela não pode ser colocada para escanteio, isso jamais, né? Porque, afinal de contas, é um movimento, né, que está aí, que ganhou um pouco de entonação nesse mês de junho, né, quando a gente teve divulgação aí das prévias dos balanços, e especialmente quando a gente vê lá o Banco do Brasil, que foi o único banco em seu relatório, né, específico, ele cita nominalmente que a perda de resultado dele de um ano esperado foi e devido a impactos da 4966. Então, além das cooperativas, de forma pública, o único agente que a gente viu, e eu fiz questão de ler relatório, balanço do Bradesco, do Santander, do Itaú, da Caixa, todo mundo que divulgou, fiz questão de ler. O único ente aí do mercado financeiro que fez questão de citar como ele está tratando, como ele está enfrentando, como ele está fazendo essa provisão, foi aí o Banco do Brasil, que isso efetivamente impactou em aproximadamente 2,8 bi o resultado do Banco do Brasil. Então, assim, a gente sabe que de todos esses impactos jurídicos 4966. Mas o que eu acho que ela traz muito? Ela traz muito uma ideia de a gente olhar para o futuro, né? Na 4966, se a gente tenta extrapolar ela um pouquinho referente à norma, o que que ela força a gente a fazer hoje? Se a gente é do crédito, se eu sou da área de negócios, se eu sou da área de riscos, se eu sou da área de controle interno, ele está preocupado com o quê? Ele cita, né, na regra, uma expressão chamada vida longa, né? Ou seja, você tem que acompanhar toda a vida daquela carteira, você tem que olhar isso para o futuro, você tem que entender qual é o impacto que a sua carteira pode ter mediante uma mudança no comportamento, uma mudança da economia, ou seja, a sua carteira ela está exposta a um risco, muitas vezes trazidas por fatores sistêmicos, né, que não condiz a você, que vem de fora para dentro, que isso pode impactar a sua carteira. Porque no passado, o que que a gente fazia? A gente ia lá, pegava uma carteira, enquadrava ela na tabela de rate, de A a H, fazia provisão, provisionou uma vez, ponto. Até aquele ativo ficar inadimplente e eu tomar aquele PDD, né, de acordo com a regra de provisão, que para mim não era problema. Então, se o Haroldo fosse cliente da cooperativa, tivesse pagando o cartão todo mês ali, no rotativo, e todo mês pagando aquele rotativo, e pagando uma taxa de juros alta, e todo mês eu já pagando o mínimo, mas estivesse mantendo e não gerando inadimplência, era lindo. Afinal de contas, o Haroldo estava carregando uma receita muito grande para a carteira. Hoje, peraí, se ele pagar o mínimo ali durante tanto período, ou dependendo do valor que ele pagar, ele já é um ativo problemático, já tem que provisionar ele. Então mudou a expectativa de futuro, mudou sua expectativa de perda. Eu acho que é muito isso que a gente tem que entender sobre o cooperativismo, sobre a 4966, e isso força algo que eu falo há muito tempo quando eu trago nos meus treinamentos. Ah, eu vejo muito analista de crédito falando que não consegue analisar a proposta da cooperativa porque o cooperado não tem balanço. Ok, mas balanço é olhar para trás. Você não dá crédito olhando para trás. Você recebe uma proposta em fevereiro de 25, em junho de 25, de 12 meses, você tem que enxergar até maio de 26. O que que adianta o 22, 21, 20, 19, 23, 24? Tudo bem, mostra um pouco o que aquele cooperado performou, o que ele fez, mas muito mais importante hoje é esse olhar para o futuro. E quando eu vou olhar para o futuro, hoje nós temos que colocar um negocinho chamado lupa. Eu tenho que olhar com lupa qual é esse futuro. De qual sentido? Eu preciso entender quais são os riscos, quais são as características que aquele setor está me trazendo. Qual o risco que eu tenho da minha carteira mediante o setor da atividade econômica que eu trabalho? E lembre-se, nós não vamos ficar aqui presos somente no nosso cooperado, não.
A nossa análise hoje passa a ser o cliente do nosso cooperado. Afinal de contas, é o cliente do nosso cooperado que paga o cooperado, e uma vez que ele pagou o cooperado consegue nos pagar. E se esse cliente do nosso cooperado trabalha no mercado, qual que é o mercado que esse cliente do nosso cooperado trabalha? A gente tem que estar cada vez mais antenado em determinados segmentos para poder entender qual é a perspectiva de mercado futuro. Vamos contextualizar isso, algo que está sendo colocado hoje na prática, que eu tenho certeza que está no, pelo menos deveria estar no radar de todo mundo. Talvez eu falar ter certeza é uma frase forte demais. Desde no último sábado, mudou a perspectiva de risco para quem trabalha com transportes, para quem depende de frete, para quem depende de insumos de petróleo. Mas por que que isso muda? Porque sábado os Estados Unidos fez um ataque no Irã. Mas o que que isso tem a ver? Isso tem a ver que o Irã controla um canal onde passa 20% do petróleo do mundo. E o Irã ameaçou fechar esse canal. Não fechou ainda porque existe uma trégua de cessar fogo que foi dada lá que eles estão tentando chegar num acordo. Não chegando nesse acordo, você vai fechar esse canal. Se fechar esse canal, o preço do combustível vai subir. Por quê? Vai faltar petróleo no mundo. Se faltar petróleo no mundo, o que vai acontecer com o preço do combustível aqui no Brasil? Vai subir. Se o preço do combustível subir, o que vai acontecer com o preço do frete? O que vai acontecer com o preço dos alimentos? O que vai acontecer com o preço dos insumos? Então, dependendo da cadeia que o meu cooperado trabalha, qual é o risco que essa cadeia pode ter? Eu estava ouvindo uma notícia hoje de que o Irã é um dos maiores fornecedores de ureia para o mercado brasileiro, que é utilizada no agronegócio. Será que se essa guerra perdurar, isso pode comprometer a capacidade de fornecimento de fertilizante para os próximos meses? Olha como que muda a perspectiva. Por outro lado, muda-se da forma positiva. Se o Irã vendia muito milho e vendia muito trigo, pode ser que as pessoas vão vir comprar aqui da gente. E se entrar outros países nessa guerra, como que isso muda a nossa carteira? Então, o que a 4966 força, no nosso entender aqui, olha, comece a entender um pouco mais de onde você está posicionado o seu dinheiro. Comece a entender um pouco mais do risco que a sua carteira traz. Então, hoje, a proposição que eu faço para vocês que são da área do crédito, são da área de negócios, muito mais do que olhar para o cooperado, nós estamos olhando para o setor de atividade econômica do nosso cooperado. Nós estamos olhando para as variáveis e os setores que podem impactar aquela carteira do nosso cooperado. O que está acontecendo naquele mercado que pode impactar o dia a dia dele? Nós estamos vendo aqui, eu falei um pouco de Ucrânia, Rússia, Israel, aquele pessoal brigando lá de lá, Irã, Estados Unidos. Então tá, vamos trazer para o nosso cenário doméstico. Nós tivemos ontem uma votação na Câmara, onde derrubou-se um decreto presidencial. A última vez que derrubou um decreto presidencial foi em 94 com o Collor. A gente não tinha isso no país. Nós estamos claramente diante de uma desidratação de um governo de situação perante o Congresso. E a gente sabe que quando isso ocorre, dá problema. A última vez que aconteceu isso foi em 2016. Dá para todo mundo lembrar o que foi o nosso 2016 para 2017. Nós estamos diante de um ano pré-eleitoral, onde a gente sabe que essa situação agora ela vai se arrastar, ela vai sangrar até o ano que vem, quando a gente chegar no novo cenário eleitoral. O que que isso impacta? O que que isso impacta se a gente depender de medidas do governo, do executivo, do legislativo para arrumar a economia? Um abraço. Ninguém vai fazer nada. Nós vamos continuar perdido no oceano. O navio está lá, a tempestade está forte, está sem timoneiro e a gente está indo para onde o vento vai. Há pouco mais de um mês atrás, o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, deu uma notícia onde ele deu uma entrevista no qual ele falou: nós vamos ficar desancorados da meta inflacionária até 2027. Traduzindo, nós não vamos bater a meta para a inflação até 2027. Traduzindo mais um pouquinho, os preços vão continuar altos até 2027.
E não é por consumo, é porque a gente está gastando demais, está tendo que repassar imposto, o preço dos alimentos está subindo. Então você está diante de um cenário de juros altos, com o empresariado desinvestindo, com medo de um mercado que está nervoso. A gente precisa tomar uma medida na economia. Não tem ninguém preocupado com a economia, porque a discussão que se faz hoje é quem será o novo candidato a presidente da República. Se você pegar o jornal aí hoje e começar a olhar, a discussão é: o Lula vai ser candidato ou não vai? Quem vai ser o candidato da direita? É o Zema, é o Tarcísio, é o Ratinho, é Fulano, é Beltrano? Quem vai ser o candidato do centro? A discussão hoje é essa. E a eleição é só em outubro de 26. Nós estamos em junho de 25. Maroto, por que você está falando isso? Porque imagina a sua carteira de crédito para os próximos meses. Se os juros continuar alto, o empresariado vai continuar não investindo, porque ele está morrendo de medo. Primeiro que o custo do dinheiro está muito alto. Se eu tomar dinheiro na cooperativa hoje, só você olhar o preço de dinheiro que você está emprestando hoje para o preço que você emprestava um ano atrás. Com certeza ele é mais caro. Segundo, que diante da nova regulamentação, você está ainda mais criterioso no crédito. É só você olhar como você está emprestando dinheiro hoje, como você emprestava dinheiro um ano atrás. Terceiro, que a inadimplência está cada vez mais alta. É só você olhar como está a sua carteira de inadimplência hoje e olhar para como estava a sua carteira de inadimplência um ano atrás. Nesse cenário, o que o Banco Central com a 4966 faz é falar: olha, sabe essa carteira que você deu, pensando num cenário que iria ocorrer, que você ia ter uma capacidade de pagamento, que o seu cooperado ia performar no mercado, que a expectativa de consumo era essa, que a economia ia para esse lado? Olha, cuidado, tá? Dá uma olhada para frente aí, olha bem com lupa o seu setor, porque pode ser que as coisas não sejam tão bem como você está pensando. E se não for, eu quero que você faça uma revisão dessa sua provisão e você faça já de antemão um contencioso maior para quando uma perda dessa sua informação. Então, isso força quem é do crédito, quem é da área de negócio, a falar o seguinte: ok, eu sei que balanço é importante, mas para cooperativismo a gente sabe da dificuldade que é. Por quê? O cooperativismo atua em uma faixa onde geralmente o cooperado não tem balanço. Por quê? Porque nós temos uma legislação que desobriga a maioria das empresas optantes pelo Simples Nacional de ter uma escrituração contábil. Simples assim. Não adianta, sei lá, brigar com o cooperado, eu quero balanço, eu quero balanço, eu quero balanço. Não, não tem isso. E aí, como que você traduz isso para o crédito? Se você está na ponta como gestor de negócio, como é que você traduz isso para o crédito, então? E se você é do crédito, como é que você enxerga essa situação referente ao cooperado? Então, um bom caminho que você tem é: peraí, deixa eu entender qual que é a leitura desse setor do cooperado, qual é esse mercado que ele está, como que ele atua, de onde ele vem, qual é a experiência, qual o risco que esse cooperado me traz, para diante desse contexto, eu tentar entender como pode ser o futuro dele. E esse futuro dele vai me dizer qual o risco que eu devo ou não provisionar dessa carteira minha. No momento que a gente começa a pensar isso, uma coisa que a gente tem que estar claro é: o que que mudou na verdade então? Será que é a legislação ou será que nós amadurecemos a necessidade de análise de crédito? Há quanto tempo você que está aqui me ouvindo, que está no cooperativismo, enfrenta um problema de não ter balanço? Quanto tempo você enfrenta isso? Quanto tempo? Você briga, briga, briga. Aí é aquela briga, né? Ah, porque eu mando a proposta e ela é tirada da esteira, porque falta um balanço. E aí o crédito fala: ah, mas o comercial não sabe fazer uma proposta de crédito. Aí sobe aquelas propostas, né? Que eu sempre gosto de falar, né? Cooperado insatisfeito, não, cooperado honesto, idôneo, conhecido da cooperativa, está insatisfeito em tal lugar, portanto solicita deferimento do crédito. Aí manda isso para o crédito. Não tem informação para dar, é isso que eu vou falar. Olha que interessante, ele é idôneo, ele é honesto, conhecido e está insatisfeito. Você falou do presente e do passado. O que que você falou do futuro? Nada. Aí o crédito olha para isso e fala: legal, essa é a história e o presente dele. E aí? O que que eu faço agora? Ele está me pedindo aqui uma operação de crédito, no qual eu preciso confiar nele. Crédito oriunda do creder, do latim creder. Creder significa confiança.
Então, dar crédito é um ato de confiar. Então, eu vou confiar que você vai me pagar isso no futuro. E é a base que eu tenho para acreditar que o futuro vai dar certo é que o seu passado fala que você é idôneo e honesto. Isso não quer dizer nada, porque o inadimplente continua sendo idôneo e continua sendo honesto. Não é porque eu estou devendo a cooperativa que eu deixei de ser honesto. Não é porque eu estou devendo a cooperativa que eu deixei de ser idôneo. Então vem a legislação e fala o seguinte: olha, como que está a CAPAG? Qual que é a efetiva CAPAG? Capacidade de pagamento desse seu cooperado. Então a gente tem que sair desse olhar do passado, começar a olhar mais para o futuro, a história, o contexto, o mercado que esse cooperado tá inserido, ele passa a ser muito mais importante. Não que a gente não vai continuar precisando do balanço. O balanço continua sendo importante. Mas ele era importante também, mas a análise de cenário futuro ela é muito mais importante que o balanço. Afinal de contas, eu posso estar pedindo crédito para a cooperativa para reestruturar meu negócio. E eu posso ter uma linda história para contar de que a minha cidade veio uma grande indústria, essa indústria consome um produto de plástico, e eu tenho uma loja de plástico na cidade, e eu sou a única loja de plástico na cidade, mas que eu vinha passando dificuldade há muitos anos, porque na cidade não tinha uma demanda de plástico muito grande, mas que agora, com essa demanda e com a parceria que eu fechei com essa indústria, inclusive que eu tenho um contrato de prestação de serviço, de venda, para poder enviar para a cooperativa mostrando que eu já tenho para onde vender com essa grande indústria, eu vou recuperar o meu negócio. E se eu souber explicar isso para a cooperativa, este meu futuro é muito mais importante do que o meu passado. O meu passado só explica por que que eu dei problema. O meu futuro explica como que eu vou conseguir pagar esse valor para o meu cooperado. Então, isso vem reinventando cada vez mais a gente entender o seguinte: para que que o cooperado precisa de dinheiro? Quem aqui já me encontrou em cursos presenciais, eu falo o seguinte: olha, fazer a proposta de crédito não tem mistério. Você tem que responder algumas perguntas. A primeira, para que o cooperado precisa do dinheiro? Créditos para fins diversos não é necessidade. Para quê? É para comprar matéria-prima, para pagar folha, para pagar fornecedor, para pagar dívida, é para comprar estoque, é para reformar. É para quê? Para que ele precisa do dinheiro? Primeira pergunta é: para quê? A segunda pergunta: aonde ele vai aplicar esse dinheiro? Ele vai aplicar isso na empresa, é na reforma, ele vai mandar para uma outra empresa dele. Para onde esse dinheiro vai? Então, duas perguntas. A terceira, importantíssima também. Como que esse dinheiro vai transformar a operação dele? Por que dessa pergunta é importantíssima? Suponhamos que eu esteja pedindo um crédito para a cooperativa hoje. Eu já tenho aqui minhas contas para pagar. Já tenho as minhas contas. Minha empresa já existe. Eu tenho minhas contas aqui, eu já tenho contas a pagar existente. No momento que eu tomei um crédito à cooperativa, eu aumentei o meu contas a pagar. Por quê? Porque eu tenho que devolver um dinheiro para vocês. Vocês me emprestaram 10 e esse 10 vai voltar corrigido de juros. Então eu tenho que devolver esse dinheiro corrigido. No momento que eu tenho que devolver esse dinheiro corrigido, eu tenho que explicar para vocês aonde eu vou aplicar esse dinheiro para você entender o seguinte: a forma como o Haroldo vai aplicar esse dinheiro é capaz de transformar a empresa dele de forma que ele consegue multiplicar esse dinheiro, me pagar o dinheiro com juros? Porque se eu não entender isso, eu não posso dar o crédito para o Haroldo. Eu posso ter o melhor balanço da face da Terra. Se eu não tiver mercado futuro, como é que você pode me emprestar dinheiro? Posso ter um balanço lindo, sem dívida, que deu resultado, um balanço limpinho, com patrimônio, pô, todo lindinho, balanço redondinho, enfeitadinho. Eu não tenho cliente. E aí, que adianta você me emprestar dinheiro? O meu mercado está passando por crise. Que adianta você emprestar dinheiro? A minha empresa tá manchada no mercado, sobre credibilidade, sobre um escândalo, ou uma coisa do tipo. Que adianta você me emprestar dinheiro? Então, isso aqui dentro da Guz, né? Eu gosto de fazer propaganda para Netflix, né? Que existe uma série com esse nome, né? Eu gosto sempre de falar, follow the money.
Siga o dinheiro. Para onde o dinheiro vai? O dinheiro entra onde, passa por onde, transforma onde e sai aonde. Aí está o coração de eu entender isso para análise de crédito. Então, eu dou um conselho. Se você que está aqui conosco é da área de negócios, explique o follow the money para a pessoa do crédito. De onde o dinheiro vai entrar, por onde ele vai passar, para onde esse dinheiro vai, como esse dinheiro volta. Explique a trilha do dinheiro. Mostre se, olha, ele vai entrar aqui, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E aí, olha que interessante, para você explicar isso, você tem que falar do futuro. Que aí vem a 4966 e fala o seguinte: qual o risco disso dar certo ou isso dar errado? Eu acho que é a grande questão que o legislador força a preocupar. Olha, olhe para o futuro. Veja a sua expectativa de perda. Então, hoje, qual o problema que a gente tem? Poxa, o cooperado, o rating do cooperado mudou. Outro dia eu estava numa cooperativa e foi bem interessante que ele falou, o rapaz falou assim: ah, eu não sei por quê, o rating dele era B e virou H. Eu falei assim: olha, ninguém sai de B para H à toa. Você pode ter certeza que para mudar de B para H tem um probleminha aí. Ah, mas ele está em dia com a cooperativa. Eu falei: tá, mas com certeza ele está com problema no mercado. Deu uma olhada no que está acontecendo? Aí fui olhar, tinha uma ação de execução de falência contra as cooperadas no Serasa. Eu falei: tá entendendo o problema? A expectativa de perda desse cooperado mudou completamente. Afinal de contas, ele está respondendo problema de falência. Infelizmente, o que eu posso dizer é que ele não está com problema com você ainda, mas ele vai ter, porque ele está cheio de problema no mercado. Neste momento, a sua expectativa de perda deste cooperado mudou, mesmo ele estando rigorosamente adimplente com você, tendo movimentação com você. O que que a gente é forçado a entender então? Como que está essa questão do futuro? E aí, nesse momento que a gente começa a falar sobre futuro, a gente é forçado a explicar então qual é a capacidade de pagamento. E aí, eu tenho um alerta para fazer para vocês. Eu vejo muito, eu rodo muito cooperativa de diversos sistemas, de diversos portes, e eu vejo muita gente falando sobre Capag, mas pouca gente explicando o que é Capag. Ah, o faturamento aumentou, portanto possui Capag. Vendeu mais, portanto possui Capag. Tem lucro maior, portanto possui Capag. Abriu uma outra loja, portanto possui Capag. Gente, nada disso é Capag. Capag, como o próprio nome diz, é capacidade de pagamento. Capacidade de pagamento é um negocinho chamado fluxo de caixa. É quanto que sobra de dinheiro no final do dia. E o fluxo de caixa, por mais que você queira pegar o balanço e o DRE, ele não está lá. Ele não aparece lá. Por que que ele não aparece lá? Porque você olha para o fluxo de caixa, para o balanço patrimonial, para a DRE, perdão, você olha para a DRE, para o balanço patrimonial, primeiro que ele está ali no regime de competência, já começa por aí. E segundo, que existe um conceito em finanças chamado necessidade de capital de giro, que é o dinheiro que, por mais que você tenha vendido, está parado na operação, que não veio para o caixa. E você tem que descontar essa demonstração dali, esse valor dali. Então eu posso ter um lucro maravilhoso, um balanço lindo, mas está quebradinho em termos de caixa, não tem R$ 1 no caixa. Por quê? Eu vendi e não recebi. Ou então eu estou vendendo para receber com 90 dias e estou comprando para pagar com 30 dias. Eu tenho que pagar com 30 e não recebi ainda. Na minha DRE tem lucro, mas eu não tenho esse dinheiro. Ou então, eu posso estar vendendo para pagar com. Eu posso estar comprando para pagar com 60 e recebendo com 30. Olha que lindo. Eu estou recebendo antes de pagar. Então, beleza. Então você tem dinheiro? Não necessariamente. Mas por que, Haroldo? E se eu tiver uma dívida pretérita que está consumindo meu caixa? Eu tenho um parcelamento de imposto, eu tenho endividamento, eu tenho um financiamento, eu posso ter algo que eu tenho que pagar. E isso não aparece na demonstração de resultado do exercício. Por quê? Porque isso é fluxo de caixa. Isso não está na DRS, você não consegue entender isso lá. Só consegue achar esse bicho lá no negocinho chamado DRE. E pode ser que eu tenha a capacidade operacional encaixada,
Olha, então você está recebendo antes de pagar. Lindo. Você não tem dívida. Lindo. Mas você pode continuar não tendo dinheiro. Como que isso pode ocorrer? Eu posso ter que fazer um financiamento da minha operação. A minha operação pode forçar que eu tenha que colocar dinheiro nela todo dia. Vamos pegar um exemplo? Suponha que eu sou um produtor rural. Eu fui lá, vendi a minha safra de soja antes de colher. Olha que coisa maravilhosa. Recebi o dinheiro antes de colher. Peguei o dinheiro, coloquei no caixa, investi em colheitadeira, contratei gente, fui lá produzir a soja, peguei ela todinha, peguei e entreguei. Lindo. Eu tenho dinheiro? Não. Por quê? Porque eu tenho que comprar toda a semente no dia seguinte para poder plantar uma nova saca, uma nova safra. Por quê? Porque minha operação, ela força eu ter um reinvestimento de dinheiro. Esses três exemplos que eu dei aqui, em finanças, a gente chama de fluxo de caixa operacional, que é o resultado que a operação traz. O segundo, a gente chama de fluxo de caixa de financiamento, que ele trata as dívidas e as obrigações que a empresa tem. E o terceiro é um negocinho chamado fluxo de caixa de financiamento, que é a necessidade que eu tenho de financiar minha empresa. A DRE, descontada da variação do fluxo de caixa operacional, mais o fluxo de caixa de financiamento, mais o fluxo de caixa de investimento, aí sim eu tenho um negocinho chamado fluxo de caixa livre. Isto é capacidade de pagamento. Isso é capacidade de pagamento. Não é faturamento, não é receita, não é vender mais, não. Nada disso é capacidade de pagamento. Porque esse é o único caminho que eu tenho de fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma questão chamada balanço, DRE, e eu chego num negócio chamado fluxo de caixa. O que que esse tal fluxo de caixa faz então? Ele faz essa conversão. Todo mundo fala, uma coisa é regime de competência, outra coisa é regime de caixa. É. Regime de caixa e competência se equipara ao longo prazo. Uma grande questionamento, tá? Mas a longo prazo se equivale. Eu consigo provar por A mais B que não. Mas tem um jeito de você fazer ele provar no dia de hoje. Por quê? O que você faz? Você faz demonstração de fluxo de caixa. O problema é que quem estudou em algum momento ciências sociais, gerenciais, escutou o seguinte: o contador falou com o dono da empresa que tinha lucro e o financeiro falou que não tinha dinheiro. Qual o problema? Um está no regime de competência, o outro está no regime de caixa. Os dois estão certos. Não. Existe uma demonstração que prova os dois. Chama demonstração de fluxo de caixa. Você pega a DRE, desconta a variação da atividade operacional, você chega no caixa da empresa. E é esse caixa que vai gritar, então, qual é a efetiva capacidade de pagamento. O que que é essa CAPAG, que ela é oriunda do fluxo de caixa? Isso que eu acabei de falar com vocês aqui. O fluxo de caixa da operação, o fluxo de caixa de investimento, o fluxo de caixa de financiamento. Mas olha que interessante, eu estou falando de contabilidade, né? E eu falei que não era para falar de contabilidade. Mas o que que eu faço com o meu cooperado, então, no dia a dia? Opa, agora eu cheguei aonde eu quero. Estou fazendo a visita, estou fazendo a prospecção com o meu cooperado. Qual que é o prazo médio do meu cooperado? Com quantos dias ele compra, com quantos dias ele recebe? Ele tem inadimplência na carteira dele? Ele tem muito estoque parado dentro da operação dele? Fui lá visitar ele, percebi que está cheio de estoque parado. Posso chegar para ele e fazer uma pergunta assim: e esse estoque aqui está pago? Não, já está pago, isso aqui é meu. Ele está te dando um alerta. Ele está sem dinheiro, porque ele está pegando o dinheiro da operação dele e está deixando parado no estoque. Esse dinheiro não está no caixa. Se não está no caixa, ele não tem capacidade de pagamento. Olha que leitura simples que você faz. Ele já pagou o fornecedor, ele já gastou o dinheiro. Ele já gastou o dinheiro dele ainda está parado no caixa. Aí você pode começar a cruzar o seguinte: quantos clientes ele atende? O mercado dele está aquecido? Tem demanda na loja dele ou no comércio dele? As pessoas compram muito produto dele? Com quanto tempo ele gira esse estoque? Você está falando, você está entendendo todo o fluxo de caixa operacional sem precisar de balanço. Não precisa de balanço para entender isso, não. O fluxo de caixa de financiamento. Você vai.
Haroldo, ficou mudo. Vou. Peraí. Voltou, Voltou, né? Tá. Então, voltou. obrigado por ter avisado aí. Acho que eu bati a mão aqui, ele ficou mudo. Eu estava falando o seguinte: você consegue identificar qual que é o fluxo de caixa operacional do seu cooperado, entendendo a dinâmica dele. Ele tem muito estoque? Não tem? Com quantos dias ele compra para pagar? Com quantos dias ele recebe? Tem muito cliente na loja dele, na unidade dele? Ele tem demanda pelo produto dele? O estoque dele está girando? O que ele vende é um produto obsoleto? Não é. Ele tem rotatividade de estoque? Não tem. Você não precisa de balanço para entender isso. Você numa visita comercial ou numa entrevista ou informações que você colhe com o cooperado, você consegue entender como é que é a dinâmica da operação dele. E quais os sinais que você tem? Você foi lá e me visitou. Percebeu que eu estou cheio de estoque, parado, minha loja vazia. E eu estou pedindo dinheiro para capital de giro. Você fala assim, Haroldo, o problema é seu, está no estoque. Você está comprando um monte de produto, está colocando produto aqui no estoque, não tem cliente para vender, está faltando dinheiro para você pagar fornecedor. Não é melhor você baixar o estoque para poder pagar o fornecedor, não? Porque eu, cooperativo, vou te emprestar dinheiro para quê? Você vai pegar o meu dinheiro e vai pagar o fornecedor. Ótimo. Só que se você não vender o estoque, como que você me paga? Olha que interessante. Você entendeu o fluxo de caixa operacional sem precisar de contabilidade, sem precisar de nada. O fluxo de caixa de financiamento. Você me visitou? Haroldo, como é que estão as suas questões de dívida? Você tem dívida pretérita para poder passar, pagar? Você tem algum endividamento que você fez? Não tem? Você tem parcelamento tributário? Não tem? Você tem conta em outro banco? Você tem financiamento? Você tem algum Pronamp? Você tem algum FGI? Você tem alguma linha de crédito que você pegou? Você tem que poder pagar ou não tem? Você entendeu meu fluxo de caixa de financiamento? Você me visitou e falou, Haroldo, como é que é a sua operação? Você tem que investir todo dia? Como é que é aqui? Você terminou de receber, você ainda tem que pegar o dinheiro, comprar e pagar, ou você consegue comprar do seu fornecedor, ele te financia, não é? A sua atividade vai precisar de fazer algum investimento? Você vai ter que reformar, vai ter que comprar alguma máquina para os próximos meses. A sua empresa está aqui, ela consegue atender ou você vai precisar de fazer investimento? Você vai precisar de gastar dinheiro aqui, colocando dinheiro aqui, fazendo uma reforma, aumentando a capacidade produtiva, comprando uma máquina nova. Como que é a sua operação, Haroldo? Como que é o futuro? Olha que interessante. Você falou do futuro e falou do fluxo de caixa de operação, falou do fluxo de caixa de investimento, falou do fluxo de caixa de financiamento. Ou seja, você falou do fluxo de caixa total. Isso é você entender qual é a capacidade de pagamento do seu cooperado frente a esse movimento que você faz, então. Então, o balanço, ele deixa de ser essencial. Eu sei que é difícil, sei, mas não precisa do balanço. Olha o tanto de informação que você consegue ter. Como que você vai fazer isso? Através de entrevistas, através de observação, através de histórico e principalmente um negócio chamado relacionamento. Não tem como entender o que o cooperado faz de dentro da cooperativa. Não existe gerente que trabalha só atrás da mesa. Você tem que visitar, você tem que ir lá, você tem que ver funcionando, você tem que respirar o ar da empresa, você tem que conversar com o cliente, você tem que conversar com o fornecedor, você tem que entender o que está acontecendo no mercado. Por quê? Você tem que estar atento hoje ao mínimo sinal que aquele mercado está te dando, que o mercado daquele cooperado está mudando. É essa que é a mudança de atitude que a gente precisa ter a partir de agora. A partir de agora, não, né? Já deveria ter sempre, né? Mas a 4966 está forçando cada vez mais, fala o seguinte: olha, você precisa estar atento a isso aqui. Você precisa estar atento a isso. Porque a tal da capacidade de pagamento, ela é isso aqui, ó. Saindo do lucro líquido, que é um regime de competência, como que você vai chegar no seu regime de caixa? Ah, como? Através da demonstração de fluxo de caixa. Ah, mas e se eu não tiver balanço? Não tem problema. Ah, Haroldo, mas eu sou do crédito. Como que eu vou escrever na minha característica, na minha proposta, que tem ou não capacidade de pagamento? Aí existe uma coisa que a gente tem que ter um negócio chamado bom senso. Se não tem balanço, não tem como se afirmar que a capacidade de pagamento é aquela.
Mas você pode, por elementos subjetivos, indicar que existe uma possível capacidade de pagamento. Eu visitei a loja do Haroldo, ele me apresentou um contrato de fornecimento com a indústria tal. Percebi que a loja dele tem um fluxo de produto, de clientes. Ele é conhecido aqui da região e a marca dele é muito forte. Eu conversei com os clientes que atestam a qualidade do produto dele. Eu conversei com os fornecedores e o fornecedor do Haroldo é até cooperado nosso e me relatou que o Haroldo paga em dia. Eu conversei com a indústria que o Haroldo presta serviço ou com a empresa que compra do Haroldo e ela me confirmou que ele tem uma boa prestação de serviço. Eu conheço o histórico pretérito do Haroldo e sei que o Haroldo performa nesse setor há tanto tempo, que ele tem experiência, que ele tem tantos anos de praça. A equipe do Haroldo é assim, assim, assado. O mercado do Haroldo é promissor por causa dessa variável. O Haroldo tem essa reciprocidade conosco. Portanto, o Haroldo indica que possui uma boa capacidade de pagamento. Eu continuei sem falar de número do mesmo jeito daquela primeira proposta. Ele é honesto, idôneo, conhecido da cooperativa, mas está insatisfeito no banco tal. Não falei de número do mesmo jeito, mas eu expliquei quem é a operação, para que é o dinheiro, como que ele transforma e como ele consegue me pagar. A segunda justificativa, a segunda defesa, ela é muito melhor do que a primeira. Por quê? Enquanto a gente ficar procurando balanço, a gente está procurando uma foto. Quando a gente olha para a demonstração de fluxo de caixa, a gente está olhando o filme. O filme ele é dinâmico. Para ser dinâmico, você tem que ter um diretor. Para ser um diretor, você tem que assumir, você tem que subir lá e falar, ó, é assim que faz. Então fica a dica, se você é gestor de negócio, você tem que ser o diretor do filme. Vai para a rua, visita, pergunta, observa, saiba como estruturar sua proposta, sabe como vão fazer um bom parecer comercial, sabe explicar bem o seu mercado, sabe fazer uma análise subjetiva. Não adianta você querer entender de balanço. Você pode até entender, mas não é a realidade do cooperativismo. E vai por mim, o analista de crédito entende muito mais de balanço que você, porque ele é treinado para atender balanço, você não. E se você é do crédito, não adianta ficar querendo procurar a sua balança também não. Você precisa entender, fazer a leitura de um parecer comercial. E se você é do crédito, assuma você a função do diretor. Chame o seu gerente e fala assim: ó, deixa eu te explicar. Você é da área de negócio, eu preciso que você me traga essa informação. Não adianta você ficar colocando isso. Essa proposta eu vou voltar todas. Eu não consigo entender como ela funciona. Não consigo entender, eu estou aqui, minha matrícula que tem jogo. Eu vou colocar no. Eu que tenho que subir a alçada, eu que tenho que mandar para a diretoria aprovar. E eu não vou subir essa proposta sua de jeito nenhum. Não adianta você ficar ligando aqui pedindo para aprovar a proposta que eu não vou. Ou você me dá elementos, ou a gente ou a proposta vai ficar indo e voltando. Pensando nisso, a gente faz esses bate-papos aqui, né? Mas não dá tempo da gente discutir tudo. A gente elabora sempre alguns e-books, a gente tem elaborado alguns e-books, a gente está com algum atraso, tem 6, salvo me engano, prontos somente, são 26 no total. Com prontos que eu falo são diagramados, mas eu trouxe aqui a capa de 3 deles que eu acho que vale a pena. Quem quiser entender assim, como que eu faço isso? A gente escreve no final da aula aqui, vou mostrar como que você tem acesso a esse material que está lá disponível. Tem um e-book que trata como que você faz uma análise subjetiva, ou seja, sem número, como que você analisa setor de atividade econômica e o que é essa tal de capacidade de pagamento. Por quê? Porque isso tudo hoje a 4966 te obriga a saber. Talvez a primeira ali não, né? 4966, a análise subjetiva é muito mais a característica do cooperativismo do que da 4966. Mas a análise de setor e a tal da capacidade de pagamento, ela faz parte da gestão de risco. E aí fica mínimo do mínimo do mínimo do mínimo spoiler. O que eu devo observar? Poxa, tem setores diferentes. Para agronegócio, ciclo produtivo, clima, política de preços, e hoje a gente pode colocar um parêntese ali, né? Variáveis econômicas. Olha o tanto que o agro está suscetível à variável econômica hoje. Vocês já imaginaram a seguinte questão, tá? Vamos pegar aqui o agronegócio e voltar para o assunto guerra. Vocês imaginam que, se essa guerra esquenta, os Estados Unidos entra para valer? Qual que é o conceito básico? Os Estados Unidos vão começar a gastar muito mais com a guerra.
Ele gastando mais com a guerra, ele precisa arrecadar mais. Se ele precisa arrecadar mais, ele vai tornar os Estados Unidos mais atrativo para investidores. Para ele fazer isso, o Federal Reserve vai subir a taxa de juros. Se subir a taxa de juros, todo mundo que tem dinheiro aqui num país como o Brasil, como um país emergente, vai pegar o dinheiro daqui e vai levar para os Estados Unidos. Na hora que eu tiver que tirar o dinheiro daqui e levar para os Estados Unidos, eu tenho que tirar real e comprar dólar. Na hora que eu começar a comprar dólar, vai faltar dólar. Na hora que faltar dólar, o dólar sobe. Na hora que o dólar subir, o câmbio sobe. Espera aí. Mudou a dinâmica do agro. Porque se eu exporto em dólar, pode ser que uma guerra faça o dólar disparar ainda mais. Um dólar que está próximo a 5,60, ele pode bater 6 fácil. Ah, que lindo. É, mas você esqueceu que você tem que importar fertilizante? Que aquele drone que está na lavoura lá controlando praga, ele é importado? Você tem que importar a tecnologia, o custo da operação também vai subir. Então, olha como é que você tem que entender o setor. Tem setores que têm sazonalidade, tem setores que são influenciados por demanda, por concorrência. Olha que interessante, né? Eu estou vendo aqui pela região, pelos logins aqui, que tem algumas pessoas aí do Centro-Oeste. Eu tive em Rio Verde aproximadamente um mês dando aula e a questão era a próxima safra, a soja está assim, a safra de soja foi muito boa, tal. A safra do milho não vai ser tão boa assim, porque vem uma sul é safra, então a gente acha que o preço da safra vai cair e tal, e o sul voltou. Legal, mas tá começando chuva pesada no sul de novo. Será que vai impactar a lavoura da safra do sul de novo? Na hora que está começando a voltar, será que a gente vai ter uma nova quebra para o próximo ano? Isso muda a perspectiva de preço todo pro ano que vem. Isso que a 4966 está forçando. Olha, você está olhando o setor do seu cooperado, você está olhando a atividade, que não é só problema. Infelizmente, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Pode ser que o seu cooperado vai estar rindo à toa. Imagina se você é do comércio e serviço. O que mais se discute hoje? A população está cada vez mais endividada. Qualquer relatório que você pega, se discute isso. Se a população está endividada e os juros estão subindo, é efeito nefasto. Dinheiro mais caro, inadimplência, vai faltar dinheiro para consumo. Se faltar dinheiro para consumo, como é que o comércio vai viver? Se o comércio não vender, como é que a indústria vai produzir? É esse olhar que a gente tem que ter para a nossa carteira. E entender que a 4966 vem e fala o seguinte: olha, você precisa agora começar a olhar para uma palavrinha chamada risco. Você precisa olhar para o seu risco, você precisa analisar de forma preditiva a sua operação, você precisa analisar a sua carteira, você precisa criar um plano de ação de monitoramento da sua carteira, você precisa controlar e identificar os problemas. E sabendo que o seu cooperado tem um problema, chama ele para renegociar de uma vez. Não espera estourar, não. Você tem que ficar circulando a sua carteira o tempo inteiro. Então, aquela história de eu dei crédito agora e eu só olho para esse cooperado no momento que eu estou concedendo crédito, acabou. Já não devia ser assim. Mas agora você tem que ficar olhando a sua carteira ainda mais. E aí fica a provocação: quais os red flags? Quais os controles? Quais os pontos de alerta nós estamos fazendo para poder controlar isso? E eu volto a dizer, para poder fazer risco, você tem que entender qual é o problema, você tem que fazer um diagnóstico da sua carteira, do seu setor. Você tem que monitorar isso muito bem e você tem que agir de forma proativa. Não adianta esperar ele vencer, não. Afinal de contas, passou de 30 dias, virou ativo problemático. Antes a gente corria atrás do ativo problemático com 90 dias, né? Na hora que dava PDD. Hoje, não deixa chegar no 30. Por quê? Vai mudar a faixa. Olha que interessante. Olha como que mudou. Olha como é que você tem que ter uma necessidade de ter uma resposta ainda mais rápido para isso. E como que você consegue descobrir isso? Né? Hoje eu mudei a figura aqui para não pegar muito pesado, né? Visitando, fazendo relacionamento. Às vezes, quando eu estou no curso, eu coloco uma figura escrita assim, TBC, tira a bunda da cadeira. Visite, vai lá, veja o seu cooperado, converse com ele.
Entenda quais são os alertas. Entenda quais são os sinais que ele está te dando. Até você descobrir via balanços que ele está com problema, a água já subiu há muito tempo. Muito tempo. Porque no balanço você fala assim, nossa, em 31/12/2024 ele estava endividado. É, nós estamos em março de 26, 25. Aquela dívida já está até vencida já. O que que adianta isso? Você tem que olhar agora e entender quais são os sinais. E aí fica a grande questão: o que que nós estamos fazendo para poder monitorar a nossa carteira? Quais indicadores? Quais as métricas? Quais os parâmetros? Como nós estamos medindo o risco da nossa carteira de forma preditiva, não é de forma reativa? O que é isso, Haroldo? Reativa é eu te falar que o cliente mudou de faixa. Olha, ele era rating B, ele virou rating H agora. Você fala, nossa, mas por quê? Ah, porque ele está com um problema. Eu já te avisei, isso é reativo. Preditivo é, olha, o setor do Haroldo está passando por tal dificuldade, fica de olho lá. Vai lá e acompanha essa variação dele. Isso é questão da forma preditiva. E aí a gente pode ter diversas ferramentas. Uma delas, de em termos de agilidade, dá para usar a inteligência artificial para poder falar sobre isso? Dá. Muita coisa que pode ser feita para você poder monitorar a carteira. Comportamento, setor de atividade, movimentação atípica, consulta ao Serasa. Eu não estou falando de restritivo, estou falando simplesmente de movimentação. São indícios que você pode ter referente a isso. Por quê? O que a gente tem que fazer hoje se existe um risco, como que eu escapo dele? Como é que eu pulo dele? Como que eu contorno esse problema? Para mim contornar esse problema, eu tenho que primeiro entender qual é esse risco. Eu entendendo, eu mitigo esse risco. Para mim mitigar esse risco, o que que eu vou fazer? Eu vou renegociar, eu vou reestruturar. Eu tenho que chegar na frente e beber água limpa. Ah, mas eu não quero reestruturar, renegociar minha carteira, não. Então tá, você quer deixar ele virar inadimplente? Se você deixar ele estourar com todo mundo, na hora que você for renegociar, já não tem mais o que fazer com você. Vai na frente, busca o recebível, coloca ele dentro de casa. E fica a todo tempo retroalimentando isso, fique aprendendo com isso. Olha, emprestei dinheiro para tal setor, deu problema. Por quê? Ah, porque esse setor passa por essa dificuldade. Olha, vamos tomar cuidado com esse setor a partir de agora, que esse setor se mostra dificuldade nesse cenário. Ah, esse crédito aqui está sendo mais assertivo, tal setor. Olha, que legal. Aprendemos que esse setor aqui é bom de trabalhar. Então vamos dar mais atenção para esse setor aqui para a gente evitar ter problema com isso. O monitorar não é só monitorar problema, não. Você pode monitorar coisas boas. Você pode monitorar o que dá certo para entender o que você vai fazer com aquilo no futuro. Para isso acontecer, aí é um probleminha que eu vejo em muitas cooperativas. É um negocinho chamado integração. Área de negócios, área de crédito, formalização, cobrança. Por quê? Porque você tem que entender que todo mundo faz parte hoje do mesmo chapéu. Antes, minha função é fazer proposta. Não, sua função é fazer proposta, é acompanhar, é fazer um bom parecer, é acompanhar a formalização, é monitorar a carteira, acompanhar o pagamento. Se não pagar, sua função é ir lá cobrar. Ou seja, você participa do negocinho chamado ciclo do crédito. Se você é da área de crédito, você participa da formalização da proposta, do acompanhamento, da liberação, da formalização, do monitoramento da carteira até o pagamento. Se eu faço parte da cobrança, eu tenho que acompanhar desde forma preditiva se ele vai dar problema, eu tenho que acompanhar todo o histórico dele do momento que ele deu o problema até o momento que ele liquida a operação. Se eu sou da formalização, eu tenho que acompanhar a proposta que veio, a forma como é para ser feita, como que eu estou liberando, se deu certo, se ele pagou ou não até a liquidação. Ou seja, todo mundo hoje participa do ciclo do cooperado. Não cabe mais esse negócio de achar que o problema é de tal área. Eu sou da área de crédito. O problema é da área de negócio. Eles que se virem para mandar proposta. Não, o problema é seu. Ah, eu sou da área de negócio. O crédito que se vire para aprovar a proposta. Não, o problema também é seu. Problemas são de todos. Para isso, tem que alinhar a operação. Sabe por quê? Porque o único que o problema não é dele é aquele camarada que está ali em cima. Ó. A razão de existir da cooperativa, o cooperado. Ele está lá fora, vendo as áreas brigando, vendo tendo problema aqui dentro e a gente não consegue atendê-lo lá fora.
Então, o que que a gente precisa ter? Uma comunicação cada vez mais fluida, né? Uma comunicação que gira bem entre as áreas, que entendam essa dinâmica de que um bom parecer, informações claras, informações fidedignas sobre o cooperado está favorecendo até com o cara da cobrança que você nem sabia que ia ter problema com ele, mas você já informou claro para quem da cobrança quem é aquele cooperado, caso você tenha que ir atrás dele. Então, para mim não ficar só falando, eu peguei um exemplo qualquer aqui. Fui procurar assim, mercearias de bairro. Achei essa capa aí no Google, gostei e coloquei lá, ó, mercearia do bairro perto de você. Parece que é uma capa de uma loja. Eu dei só uma embaçada ali na foto, né? Porque não sei de quem que é, vai que alguém conhece, então deu uma embaçadinha ali, mas imagina que você tem a seguinte situação, tá? Eu, cara, se eu sou cooperado há 15 anos, histórico bom, tudo sempre pagou em dia. Mas nos últimos 6 meses ela apareceu 5 vezes na sua lista de AD aí. Adiantamento a depositante. Tem que fazer aquele negócio que todo gerente de negócio adora fazer, né? Chegar de manhã na cooperativa, ter uma lista em cima da mesa dele, ter que ligar para um cooperado para cobrar AD. Ah, pô, eu tenho que sair para fazer negócio, eu tenho que ligar para cobrar dívida de R$ 15 que está estourado na conta. Olha, isso é um red flag. Por que está faltando R$ 15 na conta dele? Qual que é o contexto? Por que que o cooperado está passando dificuldade, né? Porque o bairro dele está passando por dificuldade de desemprego. Tinha uma indústria lá que fechou, ele não está muito lá. E aquele senhor que sempre teve muito confiante, nunca deu problema, agora está ficando preocupado de como vai ser o futuro dele. E mais, como ele é uma mercearia pequena, ele nunca teve contabilidade. E aí, como é que a gente encara um cooperado desse no contexto de uma 4966? Como é que eu acho qual que é a gestão de risco que eu tenho que fazer? Qual a informação que eu busco? Quais os sinais que eu estou vendo? Quais que eu deveria buscar? Quais que seriam as medidas que eu devo fazer? Isso, olha que interessante. Isso é 4966. Um exemplo simples. Alguém que está em dia, que nunca deu problema, deu sinal, deu um atrasozinho aqui ou ali, existe um sinal de que vai dar problema para frente. Por quê? Porque o contexto dele mudou. Isso está impactando a capacidade de pagamento futuro dele. É um exemplo claro. Aí eu fiz alguns exemplos aqui e trouxe, olha, o que que eu vou entender? Como é que está a questão de compras, de venda, fluxo de pessoas, como é que está a questão, vou olhar com o vizinho, na região, na praça. Saiu gente aqui, mas tem perspectiva de voltar. Ele tem uma marca boa aqui no bairro, as pessoas vêm aqui, compram dele, não estão. Vou acompanhar a carteira dele. Qual que era o ticket que ele vendia? Que tipo de operação caía na conta dele? Às vezes ele só fazia depósito à vista, porque ele recebia só dinheiro ou Pix. De repente ele começou a receber só cartão de crédito. Opa, mudou o prazo de recebimento dele. Simples assim. Eu não preciso ir lá para ver isso. Eu consigo ver olhando a carteira. Porque o cartão de crédito ele recebe igual ele vende. 30 dias. Ah, não, Haroldo, ele está antecipando. Tá bom, mas ele tem margem no produto dele para antecipar o cartão de crédito? Porque se não tiver margem, ele pode estar perdendo dinheiro. Então eu consigo monitorar o meu cooperado pelo simples necessidade dele. E se eu sei que ele estiver tendo problema? Olha, uma conversa franca, entender que o mercado mudou. Não é porque o mercado mudou que ele está passando dificuldade, que ele deixou de ser uma pessoa honesta. Não é por isso que a cooperativa está ali para virar as costas para ele. Mas a cooperativa precisa se precaver. Então, deixa eu entender qual a sua real necessidade. Deixa eu entender se você precisa de fazer renegociação. Eu sei que essa palavra renegociação, na maioria das cooperativas hoje, é proibido. Não fala renegociação porque é ativo problemático. Tá bom, mas você pode fazer uma sem ser caracterizado, né? A 466 permite. Mas usa o termo que você quer aí. Mas reescalone a operação dele. Coloca a operação em a capacidade que ele tenha de pagamento agora, baseado na realidade futura dele. Por quê? Porque se você não fizer isso, ele não vai conseguir te pagar. E é isso que a 4966 está forçando as cooperativas a fazerem, no sentido de olhe para frente e veja se ele vai conseguir te devolver esse crédito. Se ele não conseguir devolver, você vai ter que ir lá e pedir ele para devolver isso para você. Então não tem muito, tem muita mistério.
Então, quais são os checklists? O que que eu preciso observar? Qual que é a dinâmica de caixa do setor? Quem são os principais fornecedores? Se são os seus clientes? Como é que é a concorrência local, regional, sazonal? Se ele tem algum diferencial competitivo, poder entender enfrentar essa concorrência ou não. O que que ele tem de bom? Eu posso ser o Sr. João do bairro lá, que sou uma pessoa super conhecida, tudo bem, mas de repente chegou lá um açaí, colocou um açaí do meu lado. Tem como eu competir com ele? Não tenho. Não consigo comprar preço, não tem estacionamento, não tem produto, não tem propaganda, não tem nada para competir com uma rede de açaí. Eu vou passar apertado. Poxa, mudou minha capacidade de pagamento. Mudou. Peraí, vamos lá no seu João, não vai conseguir pagar. O fluxo dele vai cair. Dependendo do setor, você tem risco regulatório ou tecnológico que pode impactar a sua capacidade, né? E isso pode mudar para cima ou para baixo. Eu já estava ouvindo, parece que eles vão aumentar aí. Vai poder 30% de álcool na gasolina. Então, de oficina mecânica vai rir de orelha a orelha de agora em diante. Você imagina o tanto de carro que vai dar problema? Carro a gasolina cheio de água, que o carro não é preparado para ser flex, vai estar cheio de água. Olha que interessante. Uma oficina mecânica, dependendo do que ela trabalha, ela vai começar a ter mais clientes agora por causa de uma mudança regulatória. É, porque é permitido fazer tal coisa. Mas às vezes uma mudança regulatória ou tecnológica pode impactar determinado setor. Por quê? Não, porque aquele setor lá vai caindo em desuso. Quantos setores a gente conhecia que lá vão deixando de existir com o uso da inteligência artificial, com o uso de tecnologia, né? E temos que estar antenado. Quais são as notícias sobre o setor, sobre a atuação? O que está acontecendo? Qual a perspectiva? Olha o tanto de exemplo que eu dei para vocês aqui, falando assim: ó, ouvi isso, ouvi isso, ouvi isso, ouvi isso, ouvi isso. Todo deslocamento, estou com o rádio ligado ali, mas eu gosto de beber água em algumas fontes que eu sei que são confiáveis para entender aquela informação que para mim é relevante a respeito disso, né? Então, qual que é o nosso grande fechamento aqui, que é o tema? Primeiro, a 4966, ela exige muito mais um olhar proativo e setorial para que você tenha uma boa gestão do risco de crédito. Esqueçam, ela não veio para punir a cooperativa, pra fazer provisão, para fazer arrasto de carteira, não. Ela veio para te forçar, olhe de forma proativa, forma proativa, olhe muito para o setor de atividade econômica do seu cooperado e entenda qual o risco futuro que ele está para te dar. O que nós sugerimos aqui, como GUSE, você seguir o dinheiro, a gente chama aqui metodologia siga o dinheiro, né, para não usar ali o follow the money. Entenda para onde vai esse dinheiro, entenda a sua demonstração de fluxo de caixa. Ela é a sua bússola. Entenda, ela é a bússola, ela dá o caminho, ela não é a solução. Não estou aqui falando assim, ó, é só você olhar isso que acabou o seu problema. Não é. Não existe bala de prata para crédito. Não existe. É um caminho. Mas, se você está perdido, uma boa bússola ajuda bastante. Se você não sabe chegar num lugar e está dentro do carro e você liga o Waze, acabou o seu problema. Então imagine que você seguir o dinheiro e olhar o fluxo de caixa é o seu Waze ou o Google Maps, que você gostar de usar. Mas ele te dá pelo menos a direção do caminho. Ele te avisa, ó, vê um problema aí à frente, tá? Cuidado. Acidente à frente. Ele reprograma a rota, ele te avisa, olha, essa carteira aqui tá dando problema. Muda para essa carteira do lado de cá. É isso que essa siga o dinheiro de olhar a demonstração, ele te ajuda. Como que você faz isso então? Com diagnóstico, com monitoramento e principalmente com ação. Não adianta diagnosticar, monitorar, saber que está o problema, mas também não agir. Como assim, Haroldo? Você sabe que o cara vai dar problema, mas você não quer ir lá renegociar com ele, porque você não quer perder ele, porque ele vai desenquadrar ele na carteira. Tá bom, você vai esperar ele estourar então e não te pagar? Entenda. Não tem jeito. Você está dando problema, você tem que ir lá sentar e renegociar. Ah, mas eu vou perder rentabilidade da minha carteira. É melhor você perder um pouco de rentabilidade agora com a provisão que você tomou a arrasto da carteira inteira. Simples assim. Então é isso aí que a 4966 força muito a gente. Como eu falei com vocês, eu não sei se todos conhecem essa meio que novidade, né? Tô falando novidade aqui entre aspas, que a gente já lançou tem um certo tempo. Através desse esqueminha que vocês podem fazer aí, ó.
Vocês vão lá no Instagram lá da Guz Educação, é essa conta aí. Se você entrar lá no direct e mandar a palavra crédito, só escrever crédito e mandar lá, tem uma automação que vai conversar com vocês. Acho que tem que colocar o e-mail, salvo me engano. Você vai colocar o e-mail lá e você vai receber o e-mail com um link. Dentro desse link tem algumas ferramentas que a gente disponibiliza. A gente tem lá checklist para você fazer para o setor de atividade econômica. Então, tem checklist para agro, para comércio, para serviço, para indústria, para varejo. Tem checklist para o momento de prospecção da visita. Tem checklist para o momento de uma visita de manutenção. Ah, ele já é meu cliente, eu estou acompanhando o que que ele faz. E tem um checklist para o momento de cobrança. Tem uma pastinha lá com os e-books, aqueles três que vocês viram estão lá e tem mais alguns, e o nosso marketing está trabalhando, no máximo em 30 dias vão estar mais 20 e-books lá disponíveis, um monte de assunto que a gente vai disponibilizar lá. E tem também uma outra pastinha lá que a gente trata sobre análise de balanço. Balanço perguntado, modelo de credit score, matriz de risco de crédito, análise de balanço tradicional. Tem uma pastinha lá com umas ferramentas. Por mais que você eventualmente já tenha, de vez em quando clica no link, porque a gente vai alimentando ela, tá? Ela é dinâmica, a gente vai colocando informação lá dentro, o acesso não muda, a pasta é a mesma. Então, de vez em quando, é só ver se você está com todo o material que está disponível lá, né? Todo o material tem assim embaixo. Sugestão da Guse, necessidade de adaptação pela cooperativa. Não sou senhor da razão, tá? Você tem um negocinho aí na sua cooperativa chamado política de crédito. Você tem um negócio aí chamado compliance, tem um negócio aí chamado regulamentação. Você tem que seguir o que a sua cooperativa fala. Que ali são ideias do que a gente acha que pode fazer sentido para melhorar o seu dia a dia. Não significa que aquilo ali é a última bolacha do pacote, não, não. Isso não existe. Se alguém falar isso com você, está mentindo, tá? E antes da gente abrir aqui para as considerações finais, vocês vão ver aí, vocês já não estão vendo. Eu tenho discutido muito um assunto dentro de cooperativa. Como é que você usa IA? IA para falar com o cooperado, para monitorar a carteira, para fazer essa questão de CAPAG, de CAPAG, de AD, para monitorar o movimentamento de risco de crédito, monitorar um monte de coisa. Então, no dia 8 de julho, que vai dar uma terça-feira, nós vamos fazer uma live. Essa live vai ser no LinkedIn, então ela é transmitida ao vivo, mas depois ela fica gravada. O LinkedIn grava automaticamente, e depois você consegue assistir ela no LinkedIn a qualquer momento, ela fica lá no LinkedIn perpétuo, onde eu vou trazer um especialista aí que trabalha com IA, que já trabalhou muitos anos no Banco do Brasil e também trabalhou no BTG na área de tecnologia. E hoje tem uma empresa que trabalha com inovação voltada para o sistema financeiro. E nós vamos fazer um bate-papo sobre o que o cooperativismo pode fazer diferente. E outro dia eu estava dando um curso lá em Goiânia, que foi bem interessante, que assim, o pessoal era um curso misto, e estava lá na lista, gerentes e tal. E deu um pega para capar lá de que o gerente não sabia fazer proposta sobre a parte do agro. Aí o cara falou: Ah, mas eu não entendo de toda a tecnologia. Eu falei: Então só um minutinho, eu também não. Vamos fazer junto? Parei a aula, abri uma ferramenta de inteligência artificial que eu uso e fiz um comando lá. Falei: Olha, vai falando a característica do seu cooperado aí, me fala tudo que você conhece dele. Eu fui fazendo, fazendo, fazendo. Falei: Olha, aí comecei a colocar: o meu analista é muito chato, encrenca comigo em tudo, devolve minhas propostas, fala que não sabe fazer parecer, não sei o quê, não sei o quê. Precisa de um parecer assim, assim, assado. Deu um comando bem feito, falei assim: me entrega um parecer da minha proposta. Puf, uma proposta. Se a gente leu a proposta, eu falei com o analista assim: você aprovaria? Ele falou assim: na hora. Eu falei: pois é, por que você não usa isso? Isso é gratuito. Eu uso da IA, gente. É impossível não conviver com isso hoje. Imagina você, gestor de negócio aí, que chega na cooperativa e tem que cobrar AD. Aí você vai cobrar AD, o seu cooperado é um produtor rural, ele está no campo, ele não consegue falar com ele. E na hora que ele volta, você já foi embora. E aí, como é que você cobra ele? Bota IA para fazer isso, 24 horas por dia. Ela monitora. Eu te entreguei o imposto de renda para você me dar um crédito como aval. Se eu te entreguei o desse ano, suponhamos que você recebeu o imposto de renda desse ano, você está vendo minha posição de 31/12. Hoje nós já estamos praticamente no mês 7. Quem garante que aquele imóvel está no meu nome? Eu posso ter transferido.
Ah, mas eu não sei como faz. Dá para fazer. Com IA você faz isso. Monitora cartório. Ah, mas e se alguém está consultando? E se meu Serasa está tendo muita consulta de restritivo? Significa que eu estou tomando muito crédito no mercado, meu apetite a crédito mudou. Dá para consultar isso? Dá. A IA monitora isso. E para coletar informação do meu cooperado, do mercado do meu cooperado, para poder me dar insights e sinais sobre o que está acontecendo na minha carteira. Dá para fazer isso. Com IA a gente faz isso. Com IA dá para fazer essa treineira toda. Tá? Então a gente vai discutir sobre isso. A ideia é como trazer isso para o cooperativismo. O especialista aí é o Eldo, não sou eu, né? Que ele que é o cara da IA. E aí, como spoiler, né? Nós não achamos o nome não, mas vai ser alguma coisa news, né? Falei, ó, não adianta eu falar que tem, né? Eu tenho que fazer. Então, eu acredito que em mais ou menos uma semana, a gente vai colocar meio que um, não é um canal de notícia, né? Eu não sou nenhuma agência de repórter. Eu vou beber a água da fonte de quem é de repórter. Mas nós vamos ter uma IA buscando informações que são relevantes para o cooperativismo de crédito, que vai soltar no nosso Instagram todo dia um resumo das notícias referentes à parte do cooperativismo, para mostrar que a IA funciona. Então, todo dia a IA vai atualizar aquilo que está acontecendo, aquilo que é relevante, e vai soltar ali algo que seja impactante, que seja relevante, referente à parte da carteira de crédito. Até para poder mostrar que funciona, né? Como a live vai ser até o dia 8, a nosso deadline aqui é que até o dia 8 já esteja no ar, tá? Então, depois eu vou mandar essa apresentação aqui que vocês estão vendo no grupo. Eu sempre mando ao final. Tem lá o QR Code do LinkedIn, é só acompanhar por lá. Vocês vão ver a movimentação, a gente vai colocar isso disponível, né? E aí a gente sempre gosta de falar para quem nunca viu, né? Se alguém está vendo a gente a primeira vez aí, apresento para você o Guzi, né? Guzi, para quem não entendeu, Guzi é ganso, né? Nossa marca significa ganso, né? Porque é inspirado no voo dos gansos, que está relacionado com o cooperativismo. A gente tem uma conexão desde a origem sobre o cooperativismo, e um dia eu vi essa frase aí e eu achei muito legal. Ou, se você não sabe voar, cola em quem sabe, né? Então, a nossa ideia eu não sei fazer negócio como vocês fazem, mas eu sei falar algumas coisas que talvez façam sentido. Então, cada um aprende com o outro, né? A ideia é a gente ter isso aqui. Então, pessoal, dúvidas, comentários, compartilhamentos, experiências, o que que vocês me falam, feedbacks, faz sentido, não faz, quem aplica, quem não aplica. O que que vocês me dizem referente ao tema que nós discutimos aqui hoje, referente à parte do cooperativismo? Vou até parar aqui a tela, né? Porque eu quero entender de vocês o seguinte: até que ponto isso aqui faz sentido para vocês, se é relevante, se não é? O que que vocês me dizem aí sobre o tema que a gente não, né? Eu fiquei no monólogo aqui, mas que eu falei aqui com vocês. Eu vou falar igual eu falo na sala de aula, hein? Um de cada vez para não dar microfonia. Ó, tem um aqui que não me deixa mentir. Eu tava com você em Goiás. Então ele viu o prompt lá. Tá vendo aí, ó? Não posso falar mentira, não. O Bruno Antunes falou aqui no chat. Estive com você em Goiás. Então ele viu que eu fiz o prompt lá e o negócio funciona. Não, eu não tô mentindo de tudo, não, tá vendo, né? Foi muito Professor, boa bom. noite, tudo bem? Tudo bem? Yara, pode perguntar, depois eu falo. Só queria agradecer, né, a oportunidade aí, igual você falou, estou conhecendo hoje a comunidade. Foi muito bom, muito enriquecedor, prático, né? Você trouxe aí a praticidade para nós do dia a dia mesmo, um conhecimento que às vezes a gente vai deixando despercebido, né? E foi muito prático mesmo. Parabéns. Ó, obrigado, Yara. Seja bem-vinda. Espero revê-la nas próximas aí. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Fique à vontade, William. O DFC é um documento contábil, certo? Sim, ela é uma demonstração contábil obrigatória, né, das peças contábeis ali. E será que se, por exemplo, eu atuo no setor de análise de crédito,
Se a gente solicitar isso para o cooperado, solicitar para o contador, ajuda bastante a análise ou o contador Ajuda? possivelmente não vai ter? Não, tem que ter, porque hoje ele é obrigado a fazer, né? Se ele declara o SPED, ele tem que fazer demonstração de fluxo de caixa no bloco K. Só você ir lá e pedir o bloco K do SPED, lá vai estar a demonstração de fluxo de caixa. Porque hoje é uma obrigação obrigatória, né? Você tem que fazer a demonstração, ou balanço, DRE, DFC e DMPL, né? Então você é obrigado a entregar. Você vai ter dificuldade para aquele cara que é do Simples ali, que ele só vai ter a DAS para te entregar, né? Mas se ele tem escrituração contábil, ele tem que ter a DFC. Vai ajudar mais que um balanço que o senhor comentou, né? Sim. Inclusive, naquele negocinho ali da DM, se você entrar lá, baixar lá, tem uma pasta chamada Análise de Balanço, tem uma planilha lá chamada Análise de Balanço. Naquela planilha tem uma aba chamada DFC. Tem até a estrutura da DFC lá completinha, para quem quiser entender como é que funciona esse DFC. Tá a estrutura completinha lá para você poder digitar se o seu cooperado te entregar. Aí ele já calcula os indicadores lá, baseado inclusive na demonstração de fluxo de caixa. Ela já está montada para poder fazer essa análise. Ah, legal. Obrigado, professor. As ordens. Ok, pessoal. Mais alguém? Algum comentário? O Rafael falou aqui. Aqui, ó, uma pergunta do Gustavo. Eu trabalho em cooperativa. Como é o relacionamento do gerente com o cooperado? No caso, visitas técnicas, normalmente consegue realizar algo como uma pequena auditoria no negócio? Vamos lá, Gustavo. Depende do interesse do cooperado. Se você está querendo prospectar ele, abrir a conta, ele não quer te atender, ele mal te atende. Se o cooperado está desesperado, precisando de dinheiro, ele te atende, te mostra tudo, te mostra até o que não devia. Mas a melhor maneira que você tem de obter isso é você criar um negocinho chamado relacionamento, que você começa a ter visita, que você começa a ter praticidade, que aquele cooperado passa a ter confiança em você no momento que você consegue realmente entender. E o ideal é que se faça isso que você falou aí, é meio que uma auditoria mesmo. Um bom gestor de negócio, ele olha tudo. Eu, quando trabalhava em empresa, chegava gerente de negócio, chegava, às vezes a gente tinha uma carteira de crédito um pouco mais alta, era uma empresa de maior porte, então a gente recebia muito analista de crédito com gerente de banco lá. E era comum, a gente falava, vamos para a sala fazer reunião, o cara falava, não, vamos dar uma volta na empresa primeiro. Era batata, o analista já pedia, vamos dar uma volta primeiro. E eu percebia, quando o analista estava olhando, se tinha gente trabalhando, se a empresa estava funcionando, ele pedia para ver o estoque. Ele passava na produção, parava, falava, me explica como é que é a sua produção. A gente explicava, ó, entra aqui, faz assim, faz assado. Ele ia na expedição, olhava como é que era a expedição. O cara fazia um diagnóstico da empresa como um todo. Depois ele ia para a reunião. Na reunião ele ia vir fazendo umas perguntas técnicas para saber o que que eu ia responder e se aquilo refletia aquilo que ele tinha visto. E eu percebia que ali o analista estava formando a intenção dele. Então, tanto o analista de crédito quanto o gerente de relacionamento mais experiente, né, na palavra popular mais cascudo, no momento em que ele vai para uma visita, ele faz meio que uma auditoria. Né? E principalmente quando você faz isso sem avisar, aí a auditoria é melhor ainda. Você está passando na porta, fala, tá passando aqui, vim tomar um café com você. Aí o cara não está preparado para te receber, e aí que você consegue fazer uma boa auditoria, mas geralmente é assim que funciona. Ok, pessoal? Então, fica aqui nosso muito obrigado, tá? Essa live aqui na comunidade, ela vai ocorrer aí de 15 em 15 dias. A nossa ideia é fazer uma semana aqui, uma semana no LinkedIn. A do LinkedIn, ela vai ocorrer dia de semana, num horário melhor para o público do LinkedIn. Então, já fiquem convidados aí, que no dia 8 a gente vai fazer um bate-papo lá sobre IA, né, aplicado aí ao cooperativismo de crédito. Espero que gostem. E quem não eventualmente não possa estar lá, ela fica disponível no próprio LinkedIn, o próprio LinkedIn já retroalimenta ela lá. Ok?